A primeira mensagem dessa série, a visão do novo de Deus. O texto é um texto riquíssimo, profético, visionário, que está em Ezequiel capítulo 37, versículos de 1 a 14, que diz assim, me acompanhe nessa leitura. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou do meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e farei sair dela o povo meu, e vos trarei a terra de Israel, aleluia. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu, porém vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Aleluia, amém. É uma palavra profética, é uma visão. É Deus nos levando a entender que mesmo que tudo esteja exterminado, Ele pode fazer nascer de novo, restaurar todas as coisas. Uma das mensagens desse texto, querido, é a esperança baseada no poder de Deus. Se não é exatamente a esperança em que milhares de pessoas estão esperando, na verdade estão aguardando, né? Estão desejando, na verdade, isso de Deus. Notemos, querido, que Deus coloca o profeta diante de mortos. E não apenas isso, diante de mortos há muito tempo. Como diz aqui, eram ossos sequíssimos. E é um quadro que mostra o fim dos recursos naturais e dos recursos humanos. O que mostra isso? Aparentemente era o fim de tudo. A visão do novo de Deus gera em nós uma esperança e um renovo que nós precisamos. Em dias de lutas, de adversidades, de guerras, de pandemias, de adversidades, de notícias de todo quanto é canto do mundo, notícias alvossareiras, notícias que trazem medo, notícias que trazem coisas que levam as pessoas a perderem a sua fé, a se afastarem de Deus, a distanciarem de Deus. Quando tudo parece estar perdido, então Deus ainda tem solução. Deus ainda tem solução.
Senão vejamos um exemplo claro, registrado na história de Jesus com seu amigo Lázaro, que embora a irmã dele tivesse dito, mas Senhor, ele já morreu há 4 dias. Ou seja, em outras palavras, você e eu diríamos, olha, não tem mais o que fazer. Já está morto há 4 dias, já acabou, já perdeu, já fechou, já está estabelecido ali, não tem, já veio o laudo do médico, já disse isso, não tem como reverter. E aí Jesus diz para aquela mulher, Marta, se tu creres, tu verás a glória do meu Pai. Então, querido, ainda que esteja terminado, ainda que o laudo seja negativo e definitivo, ainda que não exista mais nada, Ele tem sempre a última palavra, Ele tem a solução, aleluia. É nele que nós temos que colocar a nossa esperança. Deus imprime em nós o seu novo. O novo de Deus é impresso em nossa alma. A Bíblia diz que Deus é Deus das coisas que não são como se já fossem. Deus leva o profeta a enxergar algo que jamais da sua visão natural ele poderia enxergar. Por isso que quando eu ministrei aqui no momento da fidelidade do milagre, eu falei para você que não tem como não ser através da fé. E não tem aquela do diabo colocar no nosso coração, na nossa mente, eu não tenho fé. Porque você tem fé. Mesmo que ela seja pequena. Mas você tem fé. E Deus deseja, querido, nos ensinar sobre essa visão do novo. Como que nós podemos ter essa visão do novo de Deus na nossa vida? Tem muitos crentes que já perderam isso. Há muitas pessoas que já perderam isso. Como pastor que eu posso entender esse novo de Deus? Primeira coisa, você precisa ter a convicção, a certeza da bênção de Deus. Olha o que diz a palavra que nós lemos: a mão do Senhor estava sobre mim. Fale para o teu irmão, a mão do Senhor está sobre a tua vida. E se a mão do Senhor está sobre a tua vida, fique tranquilo. Não há impossíveis. Precisamos, queridos, estarmos convictos de que embora haja um caos, a mão do Senhor está sobre a tua vida, a bênção do Senhor está sobre a tua casa, a bênção do Senhor está sobre os seus negócios, a bênção do Senhor está sobre o teu casamento, a bênção do Senhor está sobre os seus projetos, a bênção de Deus. Deus me abençoe, não, a bênção dele está sobre você. Você precisa ter certeza disso. Ah, pastor, não sei o que, não, olha, Deus já te abençoou, Ele não irá te abençoar, Ele já te abençoou. Receba isso e creia nisso. É uma verdade, pastor. Você tem que entender que aonde Deus está, querido, o cenário pode ser o mais horrível possível, mas Ele pode mudar esse cenário. Segunda coisa, para nós termos essa visão do novo de Deus, enxergar as situações sob as perspectivas de Deus, sob o ângulo, sob a visão de Deus. Olha o que diz o texto: e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos, me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, eram numerosos e estavam sequíssimos. O grande problema é que nós olhamos as situações do ponto de vista do governo, do ponto de vista do vizinho, do ponto de vista do teólogo, do ponto de vista do médico, do ponto de vista do cônjuge, do ponto de vista daqueles que são estudiosos naquela área, do ponto de vista da ciência. Não olhamos as situações na perspectiva de Deus. Sabe como que a gente olha o mundo? Sabe como que a gente olha o mundo? A gente olha o mundo como doente. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O mundo não está doente, gente. O mundo está morto.
Porque quem não tem um Espírito de Deus não tem vida. E o Espírito de Deus desce sobre você, o Espírito Santo, ele desce sobre você quando você reconhece Jesus Cristo. Muitas vezes nós estamos tentando dar remédio e paliativos. As pessoas que estão mortas, elas não precisam de remédios porque elas estão mortas. Elas não precisam de paliativos porque estão mortas. Elas não precisam de coaching porque elas estão mortas. Elas precisam da palavra do céu, a palavra da vida, a palavra que ressuscita, a palavra que restaura. É essa palavra que elas precisam. Não é a palavra, sabe, que apenas enxuga, que apenas passa um remédio, olha, vai ficar bom, não, não, fica tranquilo, porque esse remédio, não, querido, diga para ele, não, você não pode, sabe, há uma palavra de vida, há uma palavra de esperança, há uma palavra de ressurreição, há uma palavra que levanta você. O homem sem Jesus, ele está morto, querido. A perspectiva de Deus, deixa eu falar uma coisa para você aqui, porque talvez você esteja pensando aqui, pastor, mas nós temos que olhar a realidade. A perspectiva de Deus não esconde a realidade, mas enxerga o invisível, o que está por trás da realidade. Jesus não quis dizer para Marta que o irmão dela não tinha morrido. Ele entendeu, ele morreu sim, está morto. Mas ainda que esteja morto, eu sou a ressurreição e a vida, ainda que ele esteja morto, se crer, ele ressuscitará. Então, nós temos que olhar além da realidade, o invisível, o que está por trás disso. Existe uma solução, isso pode mudar. É o novo de Deus. O novo de Deus, querido. Para nós termos o novo de Deus, olharmos como Deus olha, nós temos que crer que Deus opera no impossível. O texto diz, ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Diga-se, milagres acontecem. Você está aqui hoje porque você é um milagre de Deus. Não, você não entendeu. Você está aqui hoje porque você é um milagre de Deus. Mas você não entendeu, você está aqui hoje porque você é um milagre de Deus. Sabe por que eu estou insistindo nisso? Porque muita gente acha que está aqui hoje porque fez alguma coisa boa, porque eu dei minha vida para Jesus, porque pastor, olha, não, você está aqui hoje porque Deus fez um milagre na tua vida. Você estava morto e Jesus te ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. Você está aqui por causa do milagre do Senhor. Hoje tem pessoas que tudo é do bem. Deixa eu te falar uma coisa, ou é do bem ou é de Deus, irmão. Não tem esse negócio, nunca matei, nunca fiz nada, sou uma pessoa boa. A Bíblia diz que bom só existe um Deus que está no céu. Ou você é de Deus, meu irmão, ou você não é de Deus. Não tem esse negócio de dizer, não, viver pela fé corresponde exatamente isso. Em nome de Jesus. O que, pastor? Exatamente isso, crer que Deus opera no impossível. Diga, Deus opera no impossível. O anjo disse para Maria, Maria, você vai ficar grávida, você vai ter um filho. Ela disse assim, impossível. O anjo disse assim, nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Ninguém percebe isso, querido. Uma mulher virgem, uma moça virgem, como que ela poderia dar à luz? Como que ela poderia gerar uma criança? Mas ela creu, porque nada é impossível para Deus. A visão do novo de Deus, querido, leva-nos a crer que Deus opera no impossível. Quarta coisa, viver pela fé em Deus. Esse assim me perguntou, olha o texto. O filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Ezequiel respondeu, ó soberano Senhor, só tu sabes. Só tu o sabes. Viver, irmão, ter a visão de Deus é viver pela fé em Deus. O que você entende por viver pela fé? O que você entende por viver pela fé em Deus? Ah, pastor, eu tenho fé em Deus. Eu creio em Deus. Eu sou da igreja. Eu pertenço a uma igreja. Eu já fui batizado. Ah, pastor, todo domingo eu estou na igreja. Será que você entende que isso é ter fé em Deus? Não, eu leio a Bíblia, que bom.
Não, pastor, de vez em quando eu oro também. Eu tenho fé em Deus, pastor, eu tenho fé. Deixa eu te falar uma coisa, querido. A fé sem obediência, ela é morta. Se você não obedece ao que a palavra diz, você não tem fé. Você tem algo parecido com fé, mas não é fé. Porque a fé é na palavra. A palavra revelada. E quando eu digo que tenho fé em Deus, mas não faço aquilo que a palavra dele está me dizendo, é porque eu estou dizendo por essa atitude seguinte: olha, eu gosto do Senhor, eu sei que o Senhor é Deus, a tua palavra é boa, é bonita, mas eu não vou fazer. Mas você não acredita em mim? Acredito, mas não vou fazer. Então Deus vai dizer para você assim: então você não acredita. Porque quem acredita em mim faz aquilo que eu mando. Porque sabe que o que eu mando é melhor. É o melhor. Você acredita nisso, querido? Deixa eu te dar uma frase aqui para você escrever aí no seu Instagram, no seu... A minha imperfeição não é justificativa pela minha desobediência. Tem muita gente que diz isso. Pastor, na verdade eu não sou perfeito, né? E aí justifica a sua desobediência. Diga: sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que não provém da... Temos aqui há poucos minutos atrás, queridos. Olha o que diz o texto. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então me disse: profetiza. Diga: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Irmão, você precisa profetizar a palavra. Não é a minha. Não é a palavra dos autores de livros. Porque assim disse o pastor fulano de tal. Não vai acontecer. Porque assim disse o pastor fulano de tal, Beltrano. Não vai acontecer. Profetiza a palavra. A visão do novo de Deus nos leva a profetizar. Deus disse assim: profetiza sobre os ossos. Loucura. Você vai sair daqui, você vai profetizar, irmão. Você vai profetizar na tua casa, você vai profetizar no seu serviço, você vai profetizar. Se você não abrir essa boca para profetizar a palavra de Deus, irmão, profetiza aquilo que vier na tua boca, que é a palavra já está no teu coração, está na tua boca, é só você abrir a boca e o Espírito Santo vai dizer: profetiza sobre isso daí. Mas não tem jeito, profetiza que vai dar jeito, profetiza. É a palavra que faz aquilo vir à existência, é a palavra que faz que aquilo que está desmoronado seja reconstruído. É a palavra que faz com que aquela doença que está ali, ela seja extirpada. É a palavra. Que palavra é essa? É a palavra que veio do céu e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. É essa palavra. É essa palavra. As pessoas precisam entender que a visão do novo de Deus profetiza. Crente que está aqui nessa tarde, profetiza. Essa semana, irmão, já profetizei bastante. Já declarei para o mundo espiritual, já profetizei, vai. Acontece agora, assim diz a palavra do Senhor. Pá, 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 igual a metralhadora. Aleluia. Mas pastor, não me lembro de toda a palavra. Abre lá o seu aplicativo lá, onde tem uma Bíblia lá, o aplicativo da Bíblia no seu celular. Abre lá e diz: Espírito Santo, me leva a palavra. E pá, e a palavra vem. Você começa a profetizar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O novo de Deus, querido, para ter a visão do novo de Deus, nós temos que declarar com autoridade a palavra profética recebida. Olha só o que ele diz aí: eu profetizei da maneira como recebi. Tem autoridade. Você tem autoridade. Eu falei aqui na reunião da família na terça-feira que nós fomos empoderados.
O Espírito Santo desceu do céu e ele veio morar na tua vida para empoderar você. Você tem autoridade sobre os demônios, você tem autoridade sobre as doenças, você tem autoridade sobre as situações adversas, você tem autoridade. Então, da forma como Deus colocou no teu coração, profetiza com autoridade. Não tenha medo, não tenha receio, em nome de Jesus. Mas pastor, se não acontecer, pastor, olha só, você já está duvidando da coisa. Você tem autoridade em nome de Jesus. É só uma questão de obediência. Existe uma ordem de Deus, então faça em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Profetiza. Declare, querido, não o que você gosta, não o que você quer, não o que você sente, mas declare o que o Espírito de Deus dirige você a declarar. Declare. Em nome de Jesus, não tenha medo, não se omita, profetiza, amém? Em nome do Senhor Jesus, é isso que você tem que fazer, para a glória de Deus. E por fim, querido, a visão do novo de Deus, tenha esperança que Deus está fazendo algo grande. Você está muito quieto nessa cadeira. Sabe o que Deus fez o profeta ver? Uma multidão de um exército sendo levantado. Mas eu não estou vendo, pastor. Deus o levou a ter essa visão. Olha só, filho, está vendo? É assim que eu vou fazer com Israel. É assim que eu vou fazer com a sua casa, é assim que eu vou fazer com a sua vida, é assim que eu vou fazer com a sua família, é assim que eu vou fazer com o seu ministério, é assim que eu vou fazer. Ei, filho, é assim que eu vou fazer. Mas eu não estou vendo, mas Ele já está realizando algo grande. Não é para você ver, é para você profetizar, é para você declarar, é para você acreditar. É para você já viver aquilo, a intensidade de algo grande que Deus já está fazendo. Não é que Ele irá fazer, Ele já está fazendo. E nessa proposta de vida cristã, querido, não existe espaço para o pecado, para a timidez, para a vergonha, para o medo, para a covardia, para a indiferença. Há uma proposta de vida, há uma proposta de santidade, há uma proposta de ousadia, há uma proposta de ir adiante, há uma proposta de se preocupar com isso. Confie. Deus está só no começo. Mas Ele já começou. Ele não vai começar. Ele já começou. E como profeta de Deus, querido, você vê, você crê, você fala, você sente e você vive a profecia de Deus para o povo. É nessa dimensão. Seja exatamente assim. Não tenha medo. Continue profetizando. Não fique calado. Continue profetizando. É a visão do novo de Deus.